Brasília. Chamando. Aviões da FAB partem para buscar brasileiros na China. Para enfrentar o coronavírus, Congresso aprova quarentena, exames obrigatórios e fechamento de fronteiras. Políticos do Espírito Santo vão a Paulo Guedes pedir reforço da ajuda para recuperar cidades castigadas pelas chuvas. Os prejuízos passam de 600 milhões. Hoje entrevistamos a deputada doutora Soraya Manato. Ela fala dos impactos dos temporais de janeiro e da mobilização por recursos do governo federal. Boa tarde, Álvaro Regal e ouvintes da Cultura FM de Castelo. 2 aviões da FAB partem hoje para a China para buscar o grupo de brasileiros que está na cidade de Wuhan, onde se irradiou o coronavírus. A volta deles está prevista para sábado. Eles vão ficar de quarentena por 18 dias na base aérea de Anápolis, próxima aqui de Brasília. Cada aeronave da Força Aérea tem capacidade de 30 passageiros. Até ontem, havia 29 pessoas confirmadas para a repatriação, incluindo 7 crianças. Seguem nos voos equipe médica para monitorar os brasileiros no trajeto de volta. Ontem, em regime de urgência, a Câmara aprovou o projeto que prevê regras para quarentena e medidas de enfrentamento ao coronavírus. Autoriza exames obrigatórios e restrição temporária de entrada e saída do país. O projeto segue para votação no Senado. O MEC estuda mudar o sistema de avaliação da educação básica. Atualmente, fazem provas de avaliação somente alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. As provas medem o aprendizado de português e matemática. O Ministério da Educação quer avaliar o desempenho de todas as séries do ensino fundamental e médio. Quer dizer, crianças de 6 anos cursando a primeira série passam a fazer provas para testar o nível de alfabetização. Os resultados dessas avaliações anuais determinam o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de cada escola, de cada cidade e dos estados. A Comissão de Educação do Senado aprovou convidar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para explicar as falhas no Enem 2019. Quem requereu a presença do ministro foi o senador Randolph Rodrigues. Porém, por se tratar de convite e não convocação, Abraham Weintraub não é obrigado a comparecer ao Senado. 5 estados terão mais prazo para adotar as placas no padrão Mercosul. São eles: Alagoas, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe e Tocantins, que alegaram dificuldades para implantar o sistema e credenciar fabricantes das placas. Ganharam prazo até 17 de fevereiro. No Espírito Santo, como nos demais estados, já vigora a exigência da placa Mercosul para os novos emplacamentos. A seguir, entrevista com a deputada Soraya Manato. As obras de recuperação das cidades atingidas pelos temporais de janeiro, aí no Espírito Santo, vão custar 667 milhões de reais, segundo estimativa do governo do estado, trazida ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Na lista de obras, a prioridade será a reconstrução de pontes e casas. O governador Renato Casagrande veio reunir-se com o ministro Gustavo Canuto, acompanhado de deputados e senadores. Este foi um dos assuntos que conversamos com a deputada doutora Soraya Manato, do PSL. Os trabalhos da Câmara dos Deputados recomeçaram efetivamente nesta terça-feira. Vamos conversar com a deputada doutora Soraya Manato. Boa tarde, deputada Soraya.
Boa tarde, meu querido amigo jornalista Gambarini. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM e também ao meu querido amigo Dr. César Neme. Doutora Soraya, já no retorno a Brasília, a senhora acompanhou o governador Renato Casagrande na audiência no Ministério do Desenvolvimento Regional. E qual foi o proveito deste encontro com o ministro Gustavo Canuto? O governo federal, a princípio, ele está liberando 860 milhões, mais ou menos, mais para contemplar Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O Espírito Santo, os estragos, né, da própria chuva e da enchente foram na faixa de 600 e poucos milhões. Então, amanhã de manhã, nós temos uma reunião com o ministro Paulo Guedes, já está agendada, ele ficou de confirmar, para que ele agilize para o nosso estado a liberação desses recursos. A princípio, eles provavelmente não devem liberar tudo, mas pelo menos que a gente possa reconstruir grande parte para as cidades poderem voltarem a funcionar pelo menos em 20% a 30%. Doutora Soraya, já estreando ano passado, a senhora teve forte protagonismo no plenário da Câmara. Dentre os deputados capixabas, foi a que registrou maior presença às sessões da Câmara e também foi apontada como campeã em pronunciamentos, a que mais frequentou os microfones do plenário, seja orientando o voto da bancada do PSL ou defendendo o governo Bolsonaro e seus próprios projetos. E, pelo visto, esse protagonismo vai continuar em 2020. Com certeza. É importante a presença do parlamentar, porque ali dentro do plenário as votações importantes ocorrem que podem mudar, né, a vida dos brasileiros. E nós estamos aqui representando o povo brasileiro. Então é importante que o parlamentar tenha presença 100% ou quase de 100%. Então eu pretendo manter minha presença de 100% para poder realmente defender o meu estado e o meu país. E em relação aos pronunciamentos, também são importantes porque é ali que o parlamentar se comunica, fala dos problemas, tanto do estado quanto da nação. Então é importante nós passarmos para elas os problemas. Hoje mesmo eu fiz alguns pronunciamentos e um dos mais importantes que eu achei foi sobre as fake news em relação à vacina do vírus HPV, que ela é tão importante que previne o câncer de colo de útero. Doutora Soraya, já no primeiro ano do mandato, a senhora prestigiou com recursos de emendas parlamentares diversas cidades capixabas, ajudando especialmente nas áreas de assistência social, saúde e atenção ao produtor rural. E como será em 2020? Em 2020 eu pretendo continuar ajudando o meu estado com essas emendas, porque na realidade isso daí é uma obrigação do parlamentar, porque esse é o imposto que a população paga e volta para ela na forma dessas emendas. Então isso daí é o direito do povo capixaba, do povo brasileiro. Então, e os prefeitos, como eles têm sérias dificuldades, a ajuda do governo federal através do parlamentar é muito importante. Por isso que eu procurei pulverizar minhas emendas para quase todos os municípios do estado do Espírito Santo. Muito obrigado, deputada doutora Soraya Manato. E lhe desejamos que repita em 2020 todo o êxito do primeiro ano de mandato. Com certeza. Já começamos com o pé quente, trabalhando hoje o dia todo. Obrigada, Gambarini. Obrigada, doutor César Nemer. E um abraço a toda a população capixaba. Depois de serem recebidos pelo ministro do Desenvolvimento Regional, a bancada capixaba e o governador Renato Casagrande vão ser recebidos hoje pelo ministro da Economia Paulo Guedes. Eles vão reforçar o pedido de verbas para a reconstrução das cidades arrasadas pelos temporais de janeiro. Por hoje é só. Continuem com Álvaro Regal no Show da Tarde. Brasília chamando, de segunda a sexta, neste horário, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, a líder de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Da capital do país, José Carlos Gambarini. Até amanhã.